Continuando. Pessoal, época moderna. Época moderna já começa a aparecer nas provas, certo? Então nós temos, nesta época moderna, duas figuras importantíssimas para a criminalística. Nós falamos de Juan Vucevich nos slides passados, desculpem, mas ele aparece com muito mais frequência na prova para papiloscopistas, ou para o cargo de papiloscopia. A figura de Edmund Lockhart vai aparecer para todas as provas, médico-legistas, peritos criminais, papiloscopistas, técnico de perícias, fotógrafos criminalísticos, para todos os cargos de perícia. Por quê? Porque trata-se do sujeito que cientifica ou cria o método, aplica o método científico na criminalística. Ou melhor dizendo, cria a aplicação da principiologia da criminalística. Então, se nós podemos considerar a criminalística como uma ciência, isto é, graças à figura de Edmund Lockhart, certo? Edmund Lockhart viveu na França em 1877 a 1966 e tem o seguinte fragmento aqui como legado. Os restos microscópicos que revestem nossas roupas e nossos corpos são testemunhas mudas, seguras e fiéis de nossos movimentos e de nossos encontros. É impossível que um criminoso atue especialmente na atenção da ação delitiva sem deixar rastros de sua presença. Pessoal, isso traduz aquilo que nós conhecemos em criminalística como princípio das trocas. Lá no final do nosso estudo, nós vamos colocar uma questão de concurso que apareceu onde foi perguntado isso, certo? Princípio das trocas de Edmund Lockhart. Lockhart permite estabelecer que as investigações criminais comecem a seguir parâmetros científicos, porém com uma porcentagem considerável de empirismo, de onde se usa a intuição e o senso comum. Logicamente, não se obtém nesse período resultados muito satisfatórios. Pessoal, o princípio das trocas de Edmund Lockhart vai dizer o seguinte: por exemplo, em uma colisão de trânsito, o veículo que está com uma maior massa ou uma maior velocidade, portanto, dispõe de uma maior massa, vai descarregar um vetor resultante naquele que está com a menor massa, ou no sentido oposto. Muito bem, vetor resultante, princípio das trocas. O veículo A, que tem uma cor branca, vai trocar fragmentos com o veículo B, de menor massa, enquanto que o B, de cor verde, por exemplo, também vai trocar resíduos com o de cor A. Encontrados os veículos, nós podemos cientificamente atribuir um bom grau de certeza científica de que esses são os veículos envolvidos no acidente, tanto pelas cores trocadas, como pelos fragmentos, pelas impressões da colisão, certo? Então, em acidente de trânsito, nós conseguimos enxergar muito bem o princípio das trocas. Falando, por exemplo, em impressões digitais, falando, por exemplo, em gotas de sangue, em manchas, em padrões de pegadas, nós podemos perfeitamente aplicar que é impossível que um criminoso atue sem deixar rastros da sua presença. Então, a não ser que a pessoa tenha uma técnica desenvolvida para não deixar rastros, utilização de luvas, utilização de macacões, utilização de silenciadores, utilização de diversos outros mecanismos para que não haja o deixamento de rastros de sua presença em uma cena de crime. Certo? Pessoal, no entanto, o sujeito histórico que é conhecido como pai da criminalística não é Edmund Lockhart, mas sim Hans Gross. E por que Hans Gross? Todas as investigações e pesquisas empíricas adquirem um nome próprio dado pelo maior criminalista de todos os tempos, este austríaco, que foi um juiz de direito, um juiz de instrução de Steiermark e professor de direito penal da Universidade de Graz, na Áustria.
Em 1892, ele lança a obra Manual do Juiz, trazendo à tona todos os sistemas de criminalística existentes à época, fundando destarte a criminalística como é hoje. Então, pessoal, se aparecer na prova uma pergunta lá, quem é o pai da criminalística? A resposta é Hans Gross. Por que Hans Gross? Porque ele reúne todo o arsenal científico, principiológico, instrumental que existe à época e coloca em uma obra literária. E mais, ele, por ser um juiz de direito, possui a atribuição, possui o munus de exercê-lo. Ainda, como professor catedrático de uma universidade de direito, então vejam que lá atrás nós tínhamos um trabalho acadêmico em uma universidade polonesa de medicina. Agora nós temos aqui um trabalho acadêmico realizado por um doutor, portador do diploma de doutorado, um juiz de direito, ou seja, a aplicação também profissional, investigativa, pública, instrumentalizada em uma obra. Enquanto que Edmund Lockhart mostra-se o criador, o marco histórico para o início da época moderna. Ou seja, nós estamos falando da criminalística como nós enxergamos hoje. O princípio das trocas existe até hoje. Então, conclusão, Edmund Lockhart é a fonte pela qual Hans Gross, que vocês conseguem perceber aqui, falece antes, mas Edmund Lockhart, de fato, é o cientista, o primeiro cientista que cria a ciência da criminalística. Mas a gente sabe muito bem, pai é quem cria, né? Então, quem criou a criminalística acaba sendo o Hans Gross, porque ele a instrumentaliza. Então, qual é a conclusão? Não basta criar, tem que instrumentalizar. Quem faz isso é o Dr. Hans Gross. Lá está ele. A obra Manual do Juiz levou 20 anos para ficar pronta. Nela foram consagradas orientações e procedimentos acerca de técnicas de interrogatório, levantamentos de planos e diagramas, utilização de peritos, interpretação de escritas, reconhecimento de lesões, etc. Então, digamos assim, a riqueza de ciência criminalística, de ciências forenses, na obra Manual do Juiz, e a utilização dele pelos os sucessores do Dr. Hans Gross na carreira de juiz, na magistratura, faz com que a obra ganhe importância, a criminalística ganhe relevância, ganhe inserção, então, na persecução penal. Então, nós começamos a fazer uma divisão entre o delegado de polícia, o investigador criminal e o perito criminal, aquele que se vale da ciência para auxiliar na investigação. Aquela pessoa que não tem vínculos com a investigação. Ele não quer saber em que rumo a investigação está tomando. Ele apenas faz uma interpretação científica, a verdade absoluta, e não a verdade processual, esses conceitos todos que cabem para a dialética processualística. Aqui nós estamos falando de verdade científica. Uma gota de sangue em um local de morte, eu faço a coleta do DNA e aquele chaveamento esteve no local. Se ele não pertence à vítima, ele pertence a alguém que esteve no local. Pode até não ser contemporâneo, ou seja, pode ter havido um sangramento anterior ao crime. Pode, se é que houve crime. Mas aquela pessoa esteve naquele local. Então, se eu tiver um padrão de um suspeito, aquele suspeito ele não precisa me dizer se esteve ou não esteve no local. Ele esteve. Isso é verdade, porque o sangue dele foi encontrado no local. Isto é a verdade absoluta. Agora, se alguém coletou o sangue dele e derramou propositadamente no local, nós vamos ter então um outro crime. Mas uma das duas hipóteses aconteceu. Como isso é muito difícil de acontecer, alguém conseguir coletar o sangue de uma pessoa e derramar em um local suspeito para forjar um local de uma culpabilidade em alguém,
Então, uma imputabilidade, na verdade, então, na verdade, nós estaremos falando aí uma fraude processual, certo? Mas, de fato, nós temos, então, uma verdade absoluta sobre determinadas questões científicas que quem traz esta instrumentalização é o pai da criminalística, é o Dr. Hans Gross, certo? Então, para fechar, Edmund Lockhart cria o princípio das trocas, mas quem a instrumentaliza é Hans Gross. Então, talvez até pelo status do cargo, né, e por fato de ser professor e doutor, ele leva, então, esse conhecimento para as investigações criminais ao mesmo tempo. Então, de uma certa forma, não podemos esquecer, pai da criminalística é Hans Gross, certo? A obra, o Manual do Juiz, basicamente divide a criminalística nas seguintes sub-áreas: antropometria, gíria criminal, ou seja, os dizeres e as peculiaridades da linguagem dos criminosos, dos delinquentes, contabilidade. Exatamente, crimes do colarinho branco, já lá no início do século XX, já eram considerados como de interesse criminal. Criptografia, né? Ou a criação de mecanismos de senhas para a linguagem e a sua decifração. Desenho forense, muito mais voltado então para a fotografia, né? O retrato falado, e a própria utilização de escalas para auxílio do trabalho dos peritos. Documentoscopia, a falsificação de documentos, a falsificação de assinaturas e a sua descoberta. Explosivos, grafologia, ciência que estaria dentro da documentoscopia. Fatos de trânsito ferroviário, pessoal. Lembrando que naquela época ainda os veículos automotores não eram muito comuns. Hematologia, o formato das manchas de sangue, já nesta época, já eram considerados. Então, por exemplo, uma pessoa que está sangrando, ela vai deixar uma mancha de sangue por gotejamento em um determinado trajetória. A pessoa que está sangrando pode se escorar em algum lugar. Aí o princípio das trocas de Edmund Lockhart. A pessoa se esfrega numa parede ou se escora, e aí nós temos uma troca, nós temos um padrão de mancha de sangue por arrasto. Manchas de sangue por arrasto, manchas por gotejamento, manchas por impregnação em tecidos. Incêndios. A medicina legal, esta inconfundível, já de muito tempo, desde o século XVI nós temos a utilização da medicina legal como área da criminalística. Química legal, ou bioquímica legal, enfim, utilização de conhecimentos de química para a investigação forense. E as técnicas de interrogatório que ainda aqui estão presentes na história da criminalística. Posteriormente, nós vamos ver que o interrogatório vai tocar lá para a prova testemunhal e acaba sendo desmembrada do conhecimento pericial. Muito embora hoje nós tenhamos o exame de reprodução simulada, onde o sujeito, tanto a vítima quanto o suspeito, a vítima sobrevivente, no caso, pode dar, e as testemunhas, podem dar versões aos fatos. E aí nós vamos aplicar conhecimentos científicos a essas versões através de uma reprodução simulada. A pessoa faz uma espécie de acariação com o próprio local. E aí o perito vai ao local perceber se esta versão apresentada ela é cientificamente comprovável, certo? O interrogatório, então, as suas técnicas de interrogatório e detector de mentiras, que são ainda de questionáveis métodos científicos, mas que, de fato, podem auxiliar aí na investigação criminal. Naquela época, ainda estava inserido na criminalística. Hoje nós sabemos que o interrogatório pertence, então, à prova testemunhal e não toca diretamente ao trabalho do perito. Apenas quando nós estivermos falando, então, na reprodução simulada, certo? 1887, seguindo, Salvatore Ottolenghi
apresenta um curso de polícia científica, juntamente com a Longo, onde é fundada a revista Polícia Científica. Então aqui nós podemos falar então na fundação do termo polícia científica. Nós sabemos, pessoal, que institucionalmente, fazer um parênteses aqui, institucionalmente, as perícias criminais dos estados federados do país estão alterando a sua nomenclatura para polícia científica ou polícia técnico-científica. Isso é bem recente, existe uma proposta de emenda constitucional que vai fazer essa alteração, eu já comentei alguma coisa aqui, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, mas apenas para lembrá-los, então, que é Salvador Ottolenghi que cria o termo polícia científica, ou seja, não é uma polícia judiciária, não é uma polícia administrativa, como são as polícias militares, e também não se trata de uma polícia penitenciária, como são as superintendências de polícia penitenciária. Certo? Lombroso, Ferri e Alonghi criam na Itália a polícia técnico-científica, portanto. Pessoal, Lombroso é ele mesmo, Cesare Lombroso, considerado o pai da criminologia. Pessoal, Cesare Lombroso é da escola positiva do direito penal, considerado pai da antropologia criminal, e ele vincula os seus conhecimentos com a tese de Charles Darwin, ou seja, do evolucionismo. O que ele quer dizer com isso? Ele faz associações das características físicas morfológicas da estrutura óssea dos criminosos com os delitos que estes praticavam. Então, por exemplo, aquela pessoa que tinha a cabeça muito grande, o crânio muito avantajado, era um sujeito que gostava de organizar a conduta criminosa. Então, ele fazia um planejamento do seu crime. Enquanto que a pessoa que possuía o rosto mais achatado, mais afinado, este teria características mais para as fases de execução do crime. A pessoa que teria mãos mais largas praticaria crimes sexuais e assim por diante. Pessoal, Cesare Lombroso fez um estudo muito aprofundado, ele reuniu centenas de ossadas e cadáveres e crânios para chegar a uma conclusão. Atualmente existe um museu Cesare Lombroso na Itália, que reúne todo esse arsenal que foi realizado no estudo dele, na sua tese de doutoramento, e que depois se descobriu que não possuía nenhum fundamento científico. Mas o estudo foi tão aprofundado, que nem que seja para a negação da sua tese, ele serviu. Então, Cesare Lombroso, ele vai ser considerado aí o pai da criminologia, pois vai estudar aspectos sociais do crime, o porquê do cometimento do crime. Nós temos depois, eu vou mostrar para vocês que, atualmente, uma distinção muito rasa, que eu não gosto muito de adotá-la, mas para fins de prova ela é relevante, diferenciação entre criminalística e criminologia. Criminalística, como o crime aconteceu. Criminologia, por quê? Ela ajuda um pouco aí o pessoal que não gosta de aprofundar muito conhecimento, não gosta do estudo acadêmico. Então, se você é avesso ao estudo acadêmico, fique com essa distinção. Criminalística, como o crime aconteceu. Criminologia, por quê? Eu entendo que as duas pertencem uma à outra, não tem como distingui-las. Então, Cesare Lombroso está aqui no meu estudo na história da criminalística. Mas, lembrando para os senhores que ele tentou pertencer, isso fica a minha responsabilidade, sabe? Minha conta e risco. Cesare Lombroso tentou pertencer à criminalística e acabou pertencendo à criminologia. Embora eu entenda que todas as duas se confundam, hoje Cesare Lombroso é estudado lá na escola positivista do direito penal e na criminologia, certo? Então, Cesare Lombroso vai ter lá um reflexo nas questões do estudo da imputabilidade penal. Ele fez oposição à Beccaria, lembram do Beccaria lá dos delitos e das penas? Pois é. E ao caráter retributivo e o foco no delinquente e não no delito. Pessoal, hoje nós sabemos que o direito penal e as investigações criminais se voltam para os fatos e não para as pessoas. É por isso que hoje se fala muito no tal do direito penal do inimigo.
Então eu crio um direito penal para atacar determinadas pessoas, o meu inimigo, e não para atacar o fato. Nós devemos investigar fatos e não pessoas. E à medida que as pessoas vão aparecendo, nós vamos desdobrando as investigações para encontrar a responsabilidade penal. Então, nessa essa escola positiva de Cesare Lombroso vai encontrar 3 fases: Lombroso, Ferri e Garofalo. Lombroso ansiou, então, por detectar as causas da criminalidade e o fez através de pesquisas científico-empíricas, de características físicas, fisiológicas e psicológicas dos indivíduos. Adepto da escola positivista da psicologia criminal, procura estabelecer características anatômicas, bem como manifestações de traços psicológicos comuns e predominantes ao homem delinquente. Então, pessoal, o estudo do Cesare Lombroso é importante, embora não tenha aquele reconhecimento científico por conta do equívoco que se deu nos seus estudos, mas lembrem, existe inclusive um museu só para a abordagem das suas obras, do seu estudo, uma vez que a importância, pelo menos para descartar a hipótese da existência de um evolucionismo, de um darwinismo antropológico criminal, o estudo foi muito aprofundado e merece o nosso respeito. Certo? Lembrem, por exemplo, que a própria descoberta da América se deu através de um equívoco, né? Então, está aí nosso reconhecimento ao Cesare Lombroso. Pessoal, avante! 1900, a criminalística adquire um acentuado desenvolvimento. A maioria dos países começa a fundar gabinetes de identificação, escolas de polícia técnico-científica, institutos de medicina legal, criando os primeiros laboratórios de criminalística independentes das polícias civis, militares ou do exército. Nos Estados Unidos, a criminalística alcança o mais alto grau de desenvolvimento. Em 1904, Kenneth Ferrier introduz o emprego da papiloscopia com finalidade forense. Então vejam como demorou quase 300 anos, quase 3 séculos, para que a papiloscopia entre na criminalística propriamente dita, nas investigações criminais. Em 1909, Osborne publica Questioned Documents, onde a escola norte-americana encabeça a investigação de documentos. Os Estados Unidos faz uma revolução nas investigações criminais. Nós vamos ver depois, mais para frente, que o FBI, de fato, praticamente cria aí uma época contemporânea, digamos assim, da criminalística, das investigações criminais. Pessoal, fechando aqui então, medicina legal, conjunto de ciências exatas, humanas, naturais e aplicadas que tem por objetivo o reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais intrínsecos relativos ao crime e à identidade do criminoso. Lembram que eu falei para vocês que a medicina legal ia chegar com tudo? Pois é. Agora aqui está ela. Ciência forense pioneira na área pericial. Como a vida é o bem jurídico mais bem protegido pelo ordenamento jurídico penal, lembrem das fontes do direito lá da época das 12 tábuas, da época dos 10 mandamentos bíblicos. Diz lá, não matarás. Então, a medicina legal, ela interfere, inclusive, nos estudos bíblicos, nas remontagens lá da época de Cristo, os fenômenos cadavéricos e os fenômenos posteriores à morte aparecem nos estudos bíblicos. Então, o estudo do cadáver é a primeira observação científica que se faz de vestígios sobre a morte. Então, a medicina legal, de fato, ela se mostra como a primeira ciência forense. Não há nada anterior a ela, certo? Tem como objetivo o corpo do delito contra a pessoa física, ou seja, o corpo físico de uma pessoa física humana. Suas subdivisões: antropologia forense, né, identificação, também antropologia física, ciência que trata das formas de identificação humana, papiloscopia ou necropapiloscopia, DNA, odontologia legal, entre outras. Traumatologia, tanatologia, o estudo da morte, asfixiologia, sexologia, toxicologia, psiquiatria forenses, todas com o sufixo forense, que designa como investigação criminal. E também temos a infortunística, que
está lá na engenharia civil legal, seria o estudo dos acidentes, não é? Pessoal, dos infortúnios, portanto. Quando nós tivermos o termo legal, ele fica como sinônimo de forense. Então, a medicina legal também encontra algumas denominações, principalmente no estrangeiro, como medicina forense. Muitos cursos de pós-graduação têm o termo mestrado, doutorado em medicina forense. Seria um termo um pouco mais amplo do que a medicina legal. No Brasil, nós tratamos como medicina legal, certo? Mas lembrem, medicina legal, medicina forense, engenharia legal, medicina e engenharia forense, todas elas tratam do estudo daquela ciência para fins criminais, se tratando então de uma ciência forense. Então, para fechar, a ciência da criminalística ou ciências forenses, disciplina autônoma, embora mista, seu objeto de estudo são os vestígios criminais extrínsecos, quando falarmos da criminalística pura, esta para fins de prova, lembrem disso, profissionalmente multidisciplinar, auxiliar das polícias e do poder judiciário, então auxiliar, mas não inserida, conceito de funcionalidade e fundamentabilidade da criminalística. Pessoal, a criminalística ela é funcional, ela não se presta a escolher uma tese jurídico-penal para seguir. Ela trata da verdade absoluta e não se filia a teses ou linhas de investigação, certo? Ela não pode estar atrelada ao descobrimento de algo sobre determinada pessoa. Ela se trata do descobrimento da verdade científica e da sua fundamentabilidade. Criminalística é fundamental. Sempre que houver um vestígio material extrínseco ou intrínseco, sempre que houver um vestígio material, ele deve ser transformado em uma evidência através da cadeia de custódia e ele é fundamental para o processo. Certo? Irrefutabilidade e presunção relativa de veracidade. Pessoal, não existe presunção absoluta em processo penal, mas nós sabemos que a prova pericial passada pela cadeia de custódia, ela é irrefutável, muito embora não haja presunção absoluta. Pessoal, as únicas presunções absolutas que são aceitáveis em processo penal são as presunções de violência contra menores de idade. Então, por exemplo, uma pessoa contraiu conjunção carnal com uma outra cuja a idade é de 13 anos, essa pessoa, portanto, possui uma menoridade dos 14 anos, presume-se uma violência contra a ingenuidade da pessoa. Essa presunção ela é legal, certo? Agora, presunções científicas são apenas relativas. Nós temos na prova pericial uma irrefutabilidade, mas nunca uma presunção absoluta, certo? Pessoal, para finalizar, então, 10 marcos históricos da criminalística, para vocês guardarem aí para levar para a prova, tá? Então, para o pessoal que gosta da objetividade, como eu falei, a gente abre bastante o leque e agora a gente fecha ele bem amarradinho e eu entrego para vocês aqui, de barbada, 10 marcos históricos da criminalística, que eu tenho certeza que um dia vão aparecer na prova de vocês. Primeiro, Velha Roma, Itália. Primeiro registro de levantamento de local de crime, ordenado pelo imperador César, onde foram achados sinais nítidos de violência. 2. 1560, França. Ambrosé Paré leciona sobre ferimentos produzidos por arma de fogo. 3. 1563, Portugal. João de Barros e a papiloscopia nos contratos de compra e venda dos chineses. 4. 1561, Roma, Itália. Paolo Zaquias publica o seu Questões Médicas. É o pai da medicina legal. Lembrem de Paolo Zaquias. 1864, Itália. Cesare Lombroso e o Sistema Antropométrico de Identificação Humana. 6. 1866, Chicago, Estados Unidos. Alan Pilkington cria a técnica de fotografia forense. 7. 1891, Argentina. Juan Vucevic cria a iconofalangometria, ou simplesmente
a papiloscopia forense. 1892, Áustria. Lembrem da Vucevich como o pai da criminalística na América Latina, já que a papiloscopia forense entra na América Latina através de João Vucevich, que é um argentino. 1892, Áustria. Hans Gross funda a criminalística. Lembrem de Hans Gross, então, como pai da criminalística e não Edmund Lockhart, que é o pai do princípio das trocas. 9. 1933, Estados Unidos, a criação do FBI. O FBI faz uma revolução nas investigações forenses. E, por fim, 1980, nos Estados Unidos, o DNA como forma de identificação humana, e daí nós estamos falando da época contemporânea. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula nós falamos então de conceitos básicos em criminalística. Até lá!